Como a reforma tributária vai impactar as empresas de despacho aduaneiro? Esse é o tema desse vídeo, mas vou me apresentar. Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Reales Contábil. Se você gostar desse vídeo, deixe um like aqui embaixo e se inscreva também no nosso canal. Nós somos uma contabilidade especializada em segmentos de mercado e um desses segmentos são empresas de despacho aduaneiro. E a gente precisa entender como que a reforma tributária vai impactar essas empresas. E a gente precisa considerar o seguinte: a partir de 2026, nós vamos precisar já trabalhar com os dois sistemas tributários. A gente vai precisar ainda trabalhar com o velho sistema tributário e também vamos começar a trabalhar com as novas alíquotas de IBS e CBS, alíquotas testes, para a gente ir trabalhando num processo de transição tributária que vai começar a partir de 2026 e vai até 2033. Então, nós vamos passar por um longo período de transição tributária. Basicamente, para as empresas prestadoras de serviço, como despachante aduaneiro, a gente precisa considerar que essa nova metodologia tributária, ela vai trabalhar muito a questão do crédito tributário. O que você consumir de despesa operacional, o imposto dessa despesa operacional vai gerar um crédito para você. E esse crédito vai ser utilizado quando da sua prestação de serviço, e aí você vai abater do que você tem de imposto a pagar com esse crédito tributário. Ainda, mesmo com o novo regime tributário, a metodologia de tributação utilizando Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real ainda vão continuar existindo. Lógico que a gente precisa agora fazer testes, fazer estudos para ver qual vai ser o regime tributário mais adequado para você. Será que você, se você é do Simples, vai continuar sendo do Simples e vai ser vantajoso ainda ser do Simples? Então a gente precisa estudar, cada caso é o caso. Precisa estudar toda uma estrutura operacional por exemplo, de como você contrata o serviço, as suas despesas operacionais e para quem você presta serviço. Então, isso é muito importante entender esse estudo para saber se, com a reforma tributária, qual vai ser o melhor regime tributário para você. E a reforma tributária, ela traz uma nova sistemática da operacionalização, da administração desse crédito tributário. Tudo que você prestar de serviço, você vai poder repassar o crédito para o seu adquirente, para o seu cliente. Mas esse crédito só vai ser repassado a partir do momento que você pagar o seu imposto. Então, hoje, a metodologia é: uma empresa emite uma nota fiscal e o adquirente já toma o crédito sem mesmo saber se esse pagamento do imposto foi feito ou não. Agora, com a reforma tributária, as empresas, para gerar crédito para o seu cliente, precisam fazer o pagamento das suas guias de impostos. Então, isso aí vai separar as empresas sérias e as empresas que trabalham sem a regularidade fiscal. E não é o governo que vai te cobrar, é o seu cliente que vai te cobrar, porque ele vai contratar o seu serviço pensando que ele vai utilizar, além do custo, esse imposto que está embutido na sua prestação de serviço, ele vai, né, considerar a contratação do seu serviço pensando que você vai pagar esse imposto. Então, as empresas precisam pagar os impostos para gerar crédito para o adquirente. Então, uma empresa de despacho aduaneiro que presta serviço para várias empresas, elas precisam saber e ter isso bem administrado para poder administrar o seu fluxo de caixa, pagando seus impostos, gerando crédito para o seu cliente e esperando o serviço ser prestado para ter o retorno do pagamento da prestação de serviço pelo seu cliente. Então, você precisa, nessa nova metodologia tributária, saber trabalhar muito bem o seu fluxo de caixa para ver se você, de fato, vai conseguir fazer toda essa administração sem ter prejuízo no seu fluxo de caixa. E aí, por fim, a gente precisa entender se, de fato, a sua empresa vai estar competitiva a partir de 2026 com a nova metodologia tributária. Então, você precisa estudar a sua operação, tanto das despesas operacionais, como para quem você presta o serviço. Um ponto negativo com a reforma tributária é que empresas de despacho aduaneiro, por exemplo, não vão poder utilizar o crédito de folha de pagamento.
A gente sabe que empresas prestadoras de serviço, como despachante aduaneiro, tem muitos funcionários na sua folha e tem muitos funcionários que, infelizmente, vão ser apenas despesas para essas empresas. Isso não vai gerar crédito tributário, apesar de ser uma despesa operacional do seu negócio. Mas, num exemplo básico aqui, como água, energia, aluguel, isso vai gerar crédito para você, mas é pouco relacionado ao tanto que você vai ter que pagar de imposto através da sua prestação de serviço. Então, você precisa fazer todo um estudo tributário para ver se, de fato, qual vai ser o melhor regime tributário para você e entender como que você vai administrar essa nova metodologia tributária com o seu fluxo de caixa. E nós estamos aqui para te ajudar. Se você precisar da nossa consultoria, dos nossos serviços, nós estamos à disposição. Eu agradeço aí por você acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo no próximo conteúdo.